Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui direto do Congresso Todos Juntos contra o Câncer e vamos falar um pouquinho sobre medicina integrativa. Você sabe o que é medicina integrativa? Amanhã, eu e Regina vamos fazer parte de um painel falando sobre medicina integrativa. Então, vamos abordar um pouquinho o assunto. Estou aqui com o Felipe Ades, nosso oncologista, super conhecido, e Regina Chamon. Regina, o que é medicina integrativa? Conta um pouquinho para a gente. Bom, primeiro é importante dizer que medicina integrativa é diferente de medicina alternativa. Medicina alternativa é quando você troca um tratamento que a gente sabe que funciona por outro que a gente não tem nenhuma evidência de que vá funcionar. Então é uma coisa um pouco mágica, assim. A medicina integrativa, na verdade, ela é embasada na ciência, então a gente tem evidência de pesquisa científica de que determinadas abordagens funcionam, e aí a gente une isso ao tratamento convencional. Então, por exemplo, junto com a quimioterapia, a gente pode fazer a acupuntura para diminuir o enjoo que a quimioterapia causa. A gente já sabe que isso funciona muito bem. Se a gente pensar, por exemplo, na meditação, a meditação ajuda a melhorar a qualidade do sono. E insônia é muito comum no paciente com câncer. Então, a gente pode usar essa abordagem associada ao tratamento convencional. O que a gente não pode usar? O que a gente não sabe que funciona, que a gente não tem certeza se funciona ou não, ou o que vai interferir com o tratamento e causar risco. E aqui a gente tem muitas ervas, chás, produtos naturais que a gente pode ter interferência com a quimioterapia. Então, essas práticas, dentro da medicina integrativa, a gente não recomenda. Na medicina integrativa, a gente vai recomendar muito modificação do estilo de vida. Atividade física, alimentação, e aí acho que o Felipe pode falar um pouquinho mais o impacto disso para o paciente que está com câncer, que está tratando. O Felipe recentemente participou de um evento, né, organizou um evento e sobre medicina integrativa. Quais foram os principais temas e quais dúvidas que você percebe que são mais comuns assim, na prática? Eu achei interessante até, eu me senti um pouco fora da minha área assim, da medicina, porque eu não tenho especialização em medicina integrativa como vocês, né? Mas a gente pratica a medicina integrativa integrada, digamos assim, né? Eu acho que a minha visão da coisa integrativa e integrada é o paciente como foco. Tá? Então isso eu me sinto confortável do paciente como foco, porque a gente faz no dia a dia, né? A gente foca nossas práticas clínicas para resolver o problema daquela pessoa especificamente como um indivíduo, né? Então, quando eu convidei as pessoas para fazer essa pós-graduação, esse foi um curso de um dia de medicina integrativa, sem ser um especialista específico em medicina integrativa, o que eu queria ver era uma discussão baseada em casos clínicos sobre o que você acha que a gente deve fazer para botar o paciente em foco. E muita gente falou, eu não sou especialista em medicina integrativa. Eu sei que você não é, mas eu sei que você põe o paciente no foco. Então, como a gente faz para que essa pessoa, como você falou, tenha o melhor desfecho? Eu vou fazer tratamentos clínicos com remédios, a gente sabe quais são os melhores remédios, mas e essa pessoa com esse problema XYZ, que tem essa vida A, B, C, como que eu vou juntar tudo e oferecer para ela o que ela precisa, né? A gente sempre, quando a gente vai no congresso médico, a gente sempre usa esses dois conceitos de Hipócrates, né? Que é não fazer o mal e fazer o bem. Mas tem o terceiro, que é a autonomia, né? Que como essa pessoa quer ser tratada, como ela quer escutar as notícias que a gente dá. Então foi um pouco focado nisso, do paciente no centro da coisa, né? É um pouco da minha visão disso, de tão especialista como vocês, e é um pouco da coisa como a gente faz no Hospital Oswaldo Cruz. Então foi dar um pouco da nossa visão do processo e como a gente percebe, como a gente faz o tratamento. A medicina integrativa tem muito a ver, acho que são dois pilares que eu gosto sempre de passar, e um pilar é muito relacionado ao poder do paciente, que é a questão do autocuidado. Hoje, cada vez mais, o paciente participa do processo de cura e do tratamento dele. Sabemos que hábitos de vida podem diminuir o risco da doença voltar, pode até prevenir o câncer em até 30% das vezes. E para o lado do profissional da área de saúde, tem a questão de escutar o paciente, né? Na nossa prática, várias vezes o paciente faz uma queixa de que o médico não para ouvir. Ele fica o tempo inteiro olhando no receituário, não levanta o olhar, às vezes não encosta. Então, a gente também tem isso na questão da medicina integrativa, que é aprender a ouvir, silenciar. Porque, às vezes, no silêncio do paciente, a gente consegue ter várias informações, né? No silêncio, a gente consegue ir mais fundo na história daquele paciente. Não é isso, Regina? Exatamente. Eu acho que quando a gente silencia como profissional, o paciente traz a demanda que é a demanda dele. E quando ele vem com a demanda dele, a gente consegue colocá-lo no centro do cuidado. Então, não é a minha agenda que está em pauta, é a agenda do paciente.
Às vezes, para ele, é mais importante ter um tempo maior com a família, né? E a gente tem que respeitar isso do que ficar, sei lá, horas esperando para fazer um exame. A gente tem que entender o que é possível conciliar. Como é que eu dou o melhor tratamento médico, mas respeitando esse paciente, respeitando a vontade do paciente e também chamando esse paciente para ele se cuidar. Às vezes o paciente com câncer, ele fala, mas eu estou fazendo quimioterapia e eu não tenho nada para fazer. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Porque a maneira como ele vai comer, como ele vai se movimentar, como ele vai exercitar o corpo, isso só depende dele, isso não depende do médico que está do outro lado do cuidado. Então, quando a gente chama o paciente para ser ativo no seu cuidado, a gente está colocando o paciente no centro do cuidado. Basicamente isso, a questão da alimentação, do exercício, do equilíbrio mente-corpo, gerenciamento do estresse. É isso, né, Felipe? Considerações gerais. Quem sou eu para discordar? Concordo em gênero, número e grau disso aí. Eu acho que, mas só assim, uma reflexão que eu tenho a respeito dessas coisas todas. A gente, ao longo da medicina e da história do ser humano, a gente vai ficando cada vez mais especialista, né? A gente aprende mais. E hoje o conhecimento é uma coisa monstruosa. Então hoje, por exemplo, a gente é oncologista e a gente tem subespecialidades, né? Eu trato muito mais câncer de mama e câncer de pele. Dentro de câncer de mama são 4 doenças já. Melanoma, em câncer de pele, você tem melanoma e outros 2 tipos. Então você vai ficando cada vez mais dentro. E à medida que a gente vai entrando mais para dentro, a gente não percebe que você tem que dar 2 passos atrás e olhar a pessoa que está doente, a gente erra. Porque a gente não trata de pessoas, trata de doenças, né? Então eu acho que talvez a medicina integrativa venha num resgate de quem é o médico, né? E qual o papel do médico, que é tratar de uma pessoa e levando em consideração todas as individualidades daquele indivíduo que está em tratamento. Então, apesar de eu não ser, mais uma vez, especialista, eu me sinto, assim, dentro desse movimento de botar o paciente em foco e tratá-lo como ele quer ser tratado especificamente. Lógico que a gente não vai inventar coisas do outro mundo, mas, assim, que tipo de tratamento me interessa, como que isso vai ser feito, em que momento. A gente escuta isso e adapta sempre que possível para que aquela pessoa seja tratada da melhor maneira possível, respeitando os três juramentos de Hipócrates de 3 anos atrás, né, de 3.000 anos atrás. Não, maledicência, beneficência e autonomia do paciente. Né? Só para complementar, gente, o Felipe ele falou várias vezes aqui, eu não sou especialista em medicina integrativa, eu não sou especialista. Na verdade, a medicina integrativa ela não é uma especialidade médica, né? Então, aqui nós 3, eu sou hematologista, a Sabrina e o Felipe são oncologistas. A medicina integrativa ela é uma maneira de exercer o cuidado, ela é uma abordagem. E ela não é exclusiva do médico, ela é do profissional da saúde, ela é interdisciplinar. Então, é importante, porque às vezes a gente fica, né? Eu não sou mas apesar da gente não ter um título de especialista nessa área, existe estudo para fazer isso, a gente tem um embasamento teórico, a gente aprende essa maneira de fazer. Então, também não é qualquer um que pode dizer que faz isso. A gente estuda, a gente aprende, a gente estuda muito, né, Sabrina? Eu costumo dizer assim, só para fechar, quanto mais inteligência artificial houver, mais o caminho vai se humanizar, né? Porque cada vez mais todos vão precisar do olhar, do toque e ser olhado como um todo. Então é isso, pessoal. Querem falar mais alguma coisa? Amanhã, então, tem o painel de 9 às 10h45. Vamos falar sobre medicina integrativa e vai ser lindo, gente. Obrigada a todos. Até amanhã.